Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido ouvinte, com todos os meus irmãos e amigos que estão ligados comigo nessa hora. Eu resolvi fazer esse vídeo, encaminhar para vocês, porque a gente está vivendo um momento muito difícil e são muitas as ideias que chegam ao meu conhecimento, muitos pensamentos, muitos conflitos, inclusive dentro da compreensão acerca do que nós devemos fazer. Como nós devemos proceder diante de toda essa orientação. E eu tenho visto lá no Facebook, nas redes sociais, a manifestação de muitos irmãos fazendo referências a textos bíblicos, dizendo que praga nenhuma chegará à nossa tenda, à minha tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, citando o que está realmente escrito na palavra de Deus, inclusive texto que eu guardo e que eu creio que são fundamentais, textos que são realmente textos de fé, de convicção, de que temos um Deus que nos cobre, que nos guarda, que nos livra. É verdade, tenho visto isso, mas há também um pouquinho de falta de compreensão e de distorção, até de examinar exatamente o que diz as Escrituras. Nós sabemos que eu vi também em outros lugares pessoas mostrando cenas e fotos de pessoas pintando, os umbrais das portas, fazendo referência à 10ª praga do Egito, ali onde o sangue do cordeiro foi colocado na porta, dizendo que praga nenhum chega, porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue do cordeiro, que também é verdade. O que está existindo, na verdade, é uma falta de compreensão, de entendimento, às vezes de maturidade e o principal, de discernimento. Eu sempre falo para as pessoas que a questão de enxergar não é aquele que simplesmente vê as coisas que estão diante de si, mas enxergar direito é aquele que vê com discernimento aquilo que está vendo. Porque não adianta eu ver e não ter discernimento exato daquilo que eu estou vendo. Então, isso é muito importante, que os nossos olhos estejam atentos e abertos para compreender o que está acontecendo. A palavra de Deus ela é rica e os textos não podem ser isolados, eles precisam ser compreendidos e contextualizados em toda a Escritura. Com relação a essa questão, o que nós estamos vendo as nossas autoridades falando sobre o coronavírus? Algo que está acontecendo não aqui pontualmente na nossa nação, mas em várias nações do mundo. O que está acontecendo lá na Europa, no continente europeu? Vários países vivendo momentos difíceis. Nós temos visto também notícias chegando de países da Ásia, do próprio Estados Unidos, falando, o presidente da República lá, sobre o que está acontecendo. Enfim, são notícias que chegam para nós a cada dia. E aqui no próprio Brasil, o crescimento muito rápido do número de pessoas que estão aí contraindo o coronavírus. Então, como nós cristãos devemos proceder diante das medidas que as autoridades constituídas em nossa nação, orientadas por pessoas preparadas dentro do conhecimento da ciência, da sabedoria necessária, os pesquisadores, pessoas que estão assim debruçadas sobre cada caso, acompanhando a linha de evolução do que está acontecendo em todo crescimento e evolução da doença em todos os lugares do mundo, inclusive na nossa nação, mapeando os estados, as cidades, os bairros, enfim, cada grupo, onde está realmente acontecendo o foco. Tudo isso, baseado em toda essa informação, é que nós temos recebido por pessoas preparadas, autoridades competentes, constituídas, para nos orientar como devemos proceder. Mas há ainda uma resistência de alguns a compreender e a tomar decisões que são importantes. Por isso que eu estou falando. Quando eu leio o Salmo 91, realmente está lá: praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, baseado nesse texto, muitos estão publicando aí: eu posso me expor à vontade, porque a palavra de Deus garante que praga nenhuma chegará à minha tenda. Então, meu irmão, o que é a sua tenda? A sua tenda é a sua casa. Nessa orientação aqui que nós encontramos do salmista, ele está falando sobre isso, e ele está falando da casa, do seu abrigo seguro, do lugar onde ele fica guardado. Então, se a orientação que nós estamos recebendo é exatamente nesse momento fique na sua casa, ou seja, fica na tua tenda.
Parece que essa palavra se torna em rema nos dias de hoje. Ela se torna atual mais do que nunca na nossa vida. Fica em casa. Olha onde que está dizendo a palavra de Deus. Fica na tua tenda, fica na tua casa, para que praga nenhuma chegue à tua tenda, à tua casa. Qual é a dificuldade de você seguir essa orientação? Aqueles que falam, fazem referência à 10ª praga do Egito, aonde lá nos umbrais das portas foram pintados com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Muitos estão dizendo, nós estamos protegidos por causa do sangue. É verdade, mas a orientação que Deus deu lá no passado, qual foi? Através de Moisés, para que o povo hebreu, para que o povo ficasse dentro das suas casas e ali colocasse nos umbrais das portas o sangue daquele cordeiro. E quando houve morte, onde a morte dos primogênitos, aonde havia o sangue do cordeiro, não houve luto. Mas a orientação de Deus também para o seu povo naquele momento foi: fique na sua casa. Eles foram obedientes e se cumpriu conforme a palavra de Deus diz. Lembra também do início da igreja primitiva? Muita gente fala, nós temos que ir para o templo, nós não podemos deixar de ir, isso é a conspiração do mal que se levanta para nos tirar da comunhão, para nos separar. Presta atenção, meu irmão. A palavra de Deus mostra que a igreja primitiva até o ano 300, pelo menos, em torno desse período, como era a igreja? A igreja era a igreja que tinha tudo comum e elas se reuniam de casa em casa. Não existiam templos para a reunião do povo cristão. Eles se reuniam nas suas casas, de casa em casa, e tinham comunhão como igreja, e Deus abençoava aquele povo. Então o fato de, por uma questão circunstancial, eu não ir, porque a igreja somos nós, o verdadeiro templo, como diz o apóstolo Paulo, somos nós. Não sabeis que vós sois o templo onde Deus habita? O fato de não estarmos reunidos num lugar separado e consagrado, que é maravilhoso para a nossa celebração, para os cultos, para a adoração, para termos os abraços e o calor dos irmãos, realmente nós sabemos que é um lugar importante, mas por outro lado, isso não está impedindo a igreja de estar ligada no Senhor e nem fazer da sua casa, porque a sua casa é uma extensão do templo, da casa do Senhor, do lugar onde se deve adorar em família. Então eu digo para você, meu irmão, que você não está pecando, nem os líderes e pastores estão pecando e errando quando estão obedecendo uma orientação das autoridades, prudência, para resguardar a segurança, a segurança da sua família. Talvez porque você entenda de que não é importante, porque você não está naquele grupo de risco, de maior risco. Mas você se esquece que você pode ser um portador, pode ser alguém que está levando para o seu pai, para sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios, seus irmãos, para pessoas, aquele vírus que para você talvez não seja de grande risco, mas que coloca em risco a vida daqueles que está no topo, das principais vítimas fatais por causa do contágio com esse vírus. Então a minha recomendação, meus irmãos, hajamos com prudência. Outra coisa, a Bíblia nos ensina a orar e a respeitar todos os poderes e autoridades constituídas e por Deus. Eu sempre falo sobre isso. Quando o governador, no caso Pôncio Pilatos, e Jesus estava diante dele, Pilatos disse para Jesus, olhando nos olhos dele: você não sabe que eu tenho o poder de te mandar soltar e te mandar matar? O que foi que Jesus respondeu para Pôncio Pilatos? Pilatos, esse poder que você tem porque meu Pai te deu. Então Jesus não disse que Pilatos não tinha autoridade, Jesus não disse que aquela autoridade que Pilatos tinha vinha de outra fonte, mas a não ser do próprio Deus. Por que nós insistimos em ir contra todo o poder e autoridade constituída? Na verdade, nós temos uma tendência, como seres humanos, de sermos rebeldes e desobedientes. Eu lembro sempre e tenho dito, só existe um pecado, meu amigo e meu irmão, um único pecado. E o pecado do homem, desde a sua queda no Éden,
foi a desobediência. Somos desobedientes. Queremos ir sempre contra as regras, aos limites, à disciplina, porque entendemos que somos livres. Sim, somos livres, mas somos inteligentes. Temos um Deus que nos dá a capacidade de pensar e discernir e saber quando é a hora de avançar e quando é a hora de recuar, quando é a hora de aguardar para atravessarmos um momento de crise. Então a minha palavra é que você fique ligado nisso. Estamos assim suspendendo, atendendo recomendação das autoridades, suspendendo por 15 dias as nossas reuniões, os nossos encontros de departamentos de homens, de mulheres, das crianças, toda movimentação, não para estarmos dispersos, nem passeando, viajando em férias, mas para estarmos dentro das nossas casas, reunidos em família e atravessarmos esse momento junto com os nossos irmãos, ligados, nós temos essa ferramenta que é a rede social, os grupos sociais, para mantermos a nossa unidade, a nossa comunhão, trocarmos experiências, orarmos juntos, clamarmos por essa nação, pedirmos a Deus pelas nossas vidas e pela vida das pessoas que nos cercam na sociedade, sermos também exemplo para a sociedade que, como cristãos, respeitamos todos os poderes constituídos e estamos unidos para ajudar a salvar vidas, guardar essas vidas tão preciosas que estão aí vulneráveis. O que está acontecendo, notícias que chegaram da Itália recentes, para mim me deixaram perplexo, através do que foi informado pelo governo português, de que na Itália a coisa chegou a um limite, a uma situação tão crítica dos médicos terem que decidir quem vive e quem morre, porque não há leito para todos, porque não há tratamento para todos, e na hora de escolher, procurar aqueles que talvez socialmente fossem menos importantes, e aqueles que são mais importantes sobreviver por causa dos filhos, por causa da provisão, e muitos idosos estão sendo colocados em segundo plano e por isso estão indo a óbito. Então nós queremos, como igreja, nós temos algo, a maior motivação e o maior exemplo da fé cristã consiste numa única coisa, em amarmos e demonstrarmos amor. Não é apenas com palavras, eu te amo, meu irmão, eu amo você, eu quero estar com você. É muito mais do que isso. Amor significa atitude, amor significa posicionamento, amor significa exemplo, e é assim que nós devemos fazer, com todo o respeito aos nossos irmãos em Cristo que pensam de outra forma. Revejam esse pensamento, observa o que diz a palavra, veja ela contextualizada para que você não seja uma pessoa que venha decidir de forma equivocada, para que você mesmo, pela sua desobediência ou falta de compreensão, seja aquele que vai ser, pela desobediência, o portador de levar para a sua própria família, para o seu próprio ente querido, algo que pode levar ele a óbito. Então que você entenda esse recado. Vamos estar unidos mais do que nunca em oração. Vamos estar pedindo a Deus um milagre para que todo o povo de Deus seja abençoado e que nós sejamos na sociedade o que Jesus nos ensinou: modelo, exemplo, sal na terra e luz no mundo. Tenha uma boa tarde, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Guarda isso no seu coração e vamos continuar firmes na nossa fé, porque isso está passando, isso vai passar e a igreja do Senhor caminhará e em breve estaremos todos juntos novamente vivendo uma vida normal, saudável em sociedade. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.